Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o profeta Sofonias. É sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. Sofonias, na verdade, Tsefaniah, que significa o escondido de Deus, e tem tudo a ver com aquilo que ele vai profetizar. Sofonias era trineto do rei Ezequias, portanto Sofonias pregava mais na realeza, pregava mais nos ambientes políticos, diferente dos seus contemporâneos, Jeremias, Abacuque, Naum, que pregavam mais para o povão. Sofonias estava no meio da galera ali do ambiente político e pregava tudo aquilo que ia acontecer da destruição, do cativeiro, do julgamento, do juízo de Deus no dia do Senhor. Sobre isso, nós vamos falar um pouquinho mais no próximo vídeo. Então, Sofonias era um pregador, um profeta que anunciava tudo aquilo que Deus haveria de fazer sobre Judá. Ele prega no tempo do rei Josias, já no final, talvez, do reinado de Josias, porque a Bíblia já tinha sido encontrada, a palavra de Deus já tinha sido anunciada. Ele cita textos de Deuteronômio, por exemplo, e algumas passagens ali de Sofonias. Então Sofonias está pregando ao povo um arrependimento, dizendo, o dia do Senhor virá e isso vai trazer julgamento sobre todas as nações, mas também sobre Judá. Judá passará pelo juízo de Deus. Mas também haverá a restauração. O juízo de Deus sobre Judá é iminente, vai acontecer naquele período, naquela época deles, mas haverá um outro juízo no futuro, que se chama Dia do Senhor. E sobre esse juízo, que Sofonias está profetizando, também haverá restauração. Ao mesmo tempo que Deus trará julgamento e juízo sobre o seu povo e sobre as nações da terra, ao mesmo tempo haverá a restauração do povo de Deus. Então, Sofonias é um pregador que está ali falando do ambiente político, falando aos reis, falando já daquele momento que houve no tempo de Josias, ali no momento de reavivamento, no momento de redescobrimento da palavra de Deus, daquilo que Deus esperava, e é um profeta que ajuda o rei Josias nessa reforma para promover aquele arrependimento do povo, a restauração do povo, para que o povo volte-se para Deus, para que o povo volte-se à lei, volte-se a cumprir os objetivos de Deus, a missão de Deus para aquele povo, e se afaste de Baal, se afaste dos postes ídolos, destrua os altares de Baal. Então tinha muitos altares de Baal, então está fazendo aquela reforma no tempo do rei Josias, e Sofonias participa disso profetizando, ao mesmo tempo que ele vai trazer uma profecia escatológica, e sobre essa profecia escatológica nós vamos falar no próximo vídeo. Então, diferente dos outros profetas, também dos profetas da época de Sofonias, como Naum, que pregou ali bem no mesmo tempo que ele, Jeremias e Abacuque, que pregaram um pouquinho depois de Sofonias, ou que profetizaram um pouquinho depois de Sofonias, ou até aqueles que foram um pouco da época do triavô lá, Miqueias, Isaías. Diferente desses todos, Sofonias ainda teve um pouquinho de paz. Ele não foi aquele profeta que foi perseguido, ele estava talvez ao lado do rei Josias, promovendo aquela reforma, promovendo o arrependimento, mesmo que ele fale do julgamento iminente de Deus também, ele está promovendo aquela reforma no meio do povo. Então não foi aquele profeta que sofreu tanto quanto todos os outros que foram contemporâneos dele. Mas mesmo assim, a sua mensagem foi muito forte. A sua mensagem sobre o julgamento iminente foi muito forte, mas principalmente sobre a mensagem escatológica, sobre a vinda do Messias e sobre o dia do Senhor. Aliás, é o profeta Sofonias que mais fala do dia do Senhor. Aquele mesmo dia do Senhor que Paulo fala lá em Tessalonicenses. Então é sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do dia do Senhor, essas profecias escatológicas de Sofonias. Então já te convido, antes de você assistir o próximo vídeo, se você está me vendo agora, antes de você assistir o próximo vídeo, eu gostaria que você lesse Sofonias capítulo 3. É um dos capítulos mais lindos sobre a promessa daquele que haverá de vir, sobre o Messias, sobre toda a restauração que será feita no povo de Deus no dia do Senhor. É sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo.